Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse programa que tem como objetivo trazer informações sobre o universo condominial. Sejam todos muito bem-vindos para esse programa de hoje, onde vamos tratar da importância da administradora no condomínio. Quais são as funções que tem essa empresa que auxilia o síndico, que seria a administradora condominial? 2020, como não foi diferente para ninguém, foi um ano totalmente atípico. Esse foi um período de reinvenção para todos, inclusive para as administradoras, que, por sua vez, tiveram que se reinventar para poder atender às demandas dos síndicos, dos condôminos, para saber o que fazer, como melhor orientar esse cliente. E olhem, observem que foi um crescimento para todos. Hoje em dia, espera-se muito mais ainda das administradoras, cujo leque de atividades que ela executa no auxílio do síndico, por incrível que pareça, chega em torno de quase 200 atribuições e atividades que uma empresa dessa desenvolve para auxiliar o síndico. E esse número de atribuições, na verdade, depende do tamanho do condomínio, do tamanho do empreendimento. Mas percebam que não é nada simples, não é uma coisa, não é um trivial. E devido a essa grande importância que tem esse prestador de serviço para auxiliar o síndico, hoje convidamos nosso amigo Gabriel Bávaro para estar tratando com a gente aqui desse assunto. Gabriel é CEO da empresa BVR Gestão de Condomínios, que vai nos brindar com a presença aqui e trocar um pouco de informação. Boa tarde, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e fique à vontade. Sinta-se em casa. Olá, Bonora. É um prazer estar aqui, convite de vocês. E vamos bater um papo sobre esse assunto que todo mundo acha que é simples, né? Mas ele é bem complexo. Quer falar um pouquinho, Gabriel, a respeito de onde você vem, o que você faz? Vamos falar um pouquinho da BVR, condomínios. Eu trabalho em condomínios desde os 18 anos, hoje estou com 27, então faz 9 anos que a gente está trabalhando nesse ramo, no caso. Agora a gente está com foco na administração, eu tenho a empresa de terceirização também que eu trabalho, então agora a gente deu um foco mais para a parte da administração de condomínios. Perfeito, então vamos aproveitar essa expertise já de algum tempo e vamos explorar esses conhecimentos do Gabriel com respeito à administração condominial. Gabriel, fala um pouco para a gente a respeito desse mundo da administração de condomínios. Quando a gente fala em administração de condomínios, tem vários segmentos, né? Tem a gestão financeira, a gestão administrativa, gestão de conflitos e harmonia, que a gente fala, e gestão de recursos humanos, né? E a administradora, na verdade, ela tá para fazer o suporte do síndico, né? Ela é como se fosse o braço direito do síndico. Ela tá para orientar o síndico legalmente, né? Não é só concordar com o que o síndico fala. Ele tem que ter uma base legal, de forma legal. Às vezes a gente pode até não concordar com a regra, no caso, mas a gente tem que passar pro síndico da forma legal que tem que fazer. Como você está falando aí, é necessário... Você comentou algumas áreas de atividade de gestão dentro do condomínio, dentro da administradora, que ela faz para poder auxiliar o síndico no condomínio. Você tem ideia de quantas atividades tem cada gestão dessa que você falou, por exemplo? Você comentou gestão administrativa. Quantas atribuições tem de gestão administrativa nesse caso, por exemplo? A gestão administrativa ela tem 71 tarefas que a administradora tem que efetuar no condomínio, né? Então não é tão simples igual todo mundo imagina, né? E a gestão de recursos humanos são 56 atribuições dadas a ela, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. A gestão financeira tem 29 incumbências, que são as tarefas, né, que a administradora, no caso, tem que fazer mensalmente.
Observem que a quantidade de atribuições que uma administradora de condomínio executa é muito grande. Daí a importância de se ter uma empresa, uma administradora, no sentido de auxiliar o síndico a prestar esse serviço. Que, enquanto o Gabriel estava falando a respeito dos números, fiz uma conta básica assim, passa de 150 atribuições que uma administradora deve fornecer para o síndico, esse serviço que ela presta para o síndico. E às vezes passa batido isso, as pessoas acham que a administradora é simplesmente para pagar a conta. E não é bem assim. É interessante observar esse detalhe. Que é isso que a administradora faz mesmo, Gabriel? Não, é bem mais complexo do que isso, né? Todo mundo acha que a administradora, no caso, ela tem que organizar questão de pagamento de fornecedores, prestadores de serviço, mas é muito mais complexo do que isso. A gente tem muita responsabilidade no caso. Tá. Como ele está comentando que tem uma série de gestões que a administradora faz, vamos tentar explicar um pouco melhor para o nosso público, para que o pessoal fique ciente das atribuições, pelo menos algumas, ou as mais importantes. Vamos elencar, digamos, as mais importantes. Por exemplo, quando você fala de gestão administrativa, tem lá um tópico, por exemplo, você faz lá atendimento. O que seria isso? Tá. O atendimento é uma forma específica que a gente cria um meio de comunicação com o síndico e o corpo deliberativo, né, do condomínio. Então, se tem um meio de comunicação específico para o síndico, para auxiliar ele em questão de dúvida ou auxiliar ele para alguma obra, alguma coisa nesse sentido. E também a gente tem um atendimento para os condôminos, né? Então, aí é onde todo mundo procura a gente, que é questão de conflitos, boleto, até mesmo pagamento de espaços dentro de um condomínio, que são salão de festa, quiosque, piscina. Então, a administradora controla tudo isso também. Então, essa parte do atendimento, você acaba fazendo um atendimento para o síndico e o atendimento também dos condôminos, Isso. que lá comparecem para qualquer tipo de ou reclamação ou buscar um outro tipo de serviço. Isso. E o interessante que, ao meu ver, né, é a gente criar um meio de comunicação só, né? Não ter grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, porque aí também gera muita, vamos dizer assim, opiniões, né? Então, um meio de comunicação só é essencial, porque aí você consegue conversar com todo mundo, consegue esclarecer as dúvidas de todo mundo, e aí não tem interpretações no caso. Okay. Bom, falamos do atendimento. Aí você tem algumas rotinas que você faz diariamente ou semanalmente, mensalmente, dentro da administradora, no sentido de auxiliar os síndicos. Poderia citar algumas dessas rotinas que vocês fazem? Tá. Vamos imaginar que a gente pegou um condomínio novo, né? No caso. Então, quando a gente pega um condomínio novo, tem que fazer o gerenciamento dos cadastros dos proprietários, né? E aí depois, para ver se está passando, se tem os inquilinos, no caso, fazer todo esse cadastramento e manter ele atualizado também, né? A gente também tem que fazer o cadastramento do corpo deliberativo, que são os conselheiros, informar para eles a situação do condomínio, ver como que está a situação documentária do condomínio, né? Se está tudo em ordem, se ele está tudo em ordem junto à prefeitura, né? Devidamente uniformizado, com o crachá, tudo certinho. Mas para ver, para vocês observarem que existe uma
uma gama muito grande de rotinas que deve ser feita no dia a dia. Sim. Isso não tem como escapar, né? Sim. Então, além da rotina normal, esse é uma rotina de funcionamento, o que você me diz a respeito de fazer qual o suporte técnico que a administradora deve dar para o síndico também? Tá. Aí a gente tem que se basear na convenção, né? Mais ou menos o padrão das convenções, ela pede 3 orçamentos para apresentar. Então, seja fornecedor, prestador de serviço. E isso a administradora ela se encarrega de fazer para auxiliar o síndico. Isso, no caso a gente apresenta para o síndico, né, toda essa documentação, questão de orçamento, contrato, analisa também, né, com o síndico para ver se está tudo em ordem. A gente vê junto à prefeitura como que está realmente a situação da empresa, né, porque vamos trabalhar com a hipótese que a empresa não está tudo em ordem, junto à prefeitura, deve haver alguma coisa no caso, isso daí é prejudicial para o condomínio na frente, né? Então o condomínio pode sofrer uma penalidade sobre isso também. Além de vocês auxiliarem, da administradora auxiliar na questão do orçamento, que outra atividade, outro suporte vocês podem dar para eles? Passando disso do orçamento, a gente faz o acompanhamento das negociações junto aos fornecedores e aos prestadores de serviço, né? A gente auxilia o síndico no caso, para ver se está tudo em ordem. E encaminha para ele o caminho, né? O que ele deve ou não fazer. Não é simplesmente assinar um contrato e colocar o condomínio em risco. Muito bom. Como você falando de assino o contrato, e como que é a questão de gestão de contratos? Na verdade, o condomínio ele tem contratos com diversas empresas, digamos assim, principalmente quando você tem terceiros. Como a administradora pode auxiliar nesse sentido, essa gestão de contratos? Tá. Hoje dentro dos condomínios, né, a gente se tem vários contratos, né, seja ele o AVCB, tá, que é do bombeiro, corpo de bombeiro. Então a gente auxilia o síndico para fazer as cotações também dos orçamentos e explica para ele o que precisa ter nesse contrato. Só para poder ficar mais claro para mim também. Você falou da questão do AVCB. Essa questão de você verifica os prestadores de serviço para adequar o empreendimento ao AVCB, para conseguir esse alvará do bombeiro, é isso? Isso. Se tem uma norma, né? E aí a gente tem que seguir essa norma para ver se a empresa cumpre todos esses requisitos. E digamos que o condomínio já tenha esse AVCB, isso é renovado periodicamente? Isso, a cada 2 anos. E esse controle, quem faz? O controle é a administradora também. É ela que vai... Ela que vai avisar o síndico, né? Para falar para ele se a validade está expirando ou não. Isso aí, tudo é um acompanhamento conjuntamente com o síndico. Então a gente, vamos dizer assim, assessoria ele também nessa parte de o contrato tá terminando, no caso. De essas datas estarem expirando para poder fazer renovação ou adequação. Certificado próprio para desenvolver aquele trabalho. Só para poder deixar um pouquinho mais difícil, né? Já que estamos falando dos contratos, você comentou de ver o prestador de serviço. Digamos que eu estou num prédio e eu vou ter que contratar um prestador de serviço para mexer no telhado. Por exemplo, tem alguns itens, questão de altura, você vai ter que exigir dessa empresa o quê, por exemplo? R35, né? E tem outras normas que está prevista na lei que o condomínio tem que cumprir também. Então, uma vez para se contratar uma empresa para fazer um determinado trabalho, é necessário que se observe, que se cumpra esses requisitos. E isso a administradora se encarrega de fazer na hora de contratar o prestador de serviço, é isso? Isso. Vamos dar um exemplo de uma empresa terceirizada, no caso. A administradora, o que tem que fazer? Tem que acompanhar periodicamente, todo mês, questão de cartão de ponto, todas as retenções dos funcionários, olerite do funcionário, para ver se realmente está sendo tudo pago pro funcionário. Então a administradora acompanha todo esse procedimento e vai passando um relatório para o síndico, né? Vai mostrando, tá no caminho certo ou não tá, e aí vai orientando ele.
Perfeito, Gabriel. Vamos aproveitar para fazer um breve intervalo, mas em poucos instantes voltamos para dar continuidade nesse assunto que está sendo realmente muito interessante. Até daqui a pouco. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem? Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio, focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio. Seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já! Deixar sua casa iluminada virou um desafio para você? Conheça a Libra Energia Fotovoltaica. Nossa equipe é composta com especialistas com mais de 30 anos de experiência para que possamos levar até você o que é de melhor em energia renovável, com produtos de alta qualidade e excelência no atendimento. Estamos preparados para projetar e executar seu projeto independente do tamanho. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento. Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento. Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício. Focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Bom, voltando dessa breve parada que fizemos, e durante o intervalo batemos um papo e surgiu uma pergunta. Gabriel, agora é com você. Digamos que, dando continuidade à pergunta que nós paramos, digamos que eu, síndico, contrate através de uma determinada administradora, eu tinha problema no meu prédio e precisava de uma empresa para fazer um serviço em altura. E a administradora me apresenta os orçamentos, acabamos fazendo com uma das empresas indicadas e ocorre um acidente com um funcionário da terceira que foi prestar o serviço. E esse funcionário veio a óbito. No decorrer do processo, observa-se que ela não tinha a documentação adequada, não era apta para fazer trabalhos em altura, por exemplo, não se adequava à NR35. E aí, como faz? Essa pergunta é boa porque a gente cai vamos dizer assim, num outro meio. As pessoas procuram sempre pagar o mais baixo possível para as administradoras, né? Então é aí que a gente tem que ver o sentido assim, se a administradora tem ou não a capacidade, né, para auxiliar o síndico nessa questão, no caso. Tem que olhar no contrato, né, o que o síndico... É por isso que a gente bate na tecla que muitas das vezes você tem que procurar uma administradora que tem um porte legal, né? Não adianta procurar um contador ou fazer uma autogestão, um condomínio e não ter as responsabilidades que tem que assumir, né? Então, por isso que quando a gente pensa em administradora, é um mundo muito complexo e tem muitas responsabilidades. Então, a administradora tem que ter um porte legal, tem que ter profissionais capacitados para analisar os contratos,
dessas empresas. Então, no caso, tem que olhar se no contrato que o síndico assinou tem a gestão de contrato, se a administradora tem junto com o condomínio disso, e aí a administradora orientar o síndico sobre a empresa. Essa empresa tem a NR35, essa empresa não tem. E não ficar nessa de, vamos pegar um orçamento mais barato e aí não olhar e aí acontece um acidente. Porque sempre vai ser responsabilidade do síndico, ele é o representante legal do condomínio. Vejam a importância de se ter parceiros confiáveis para a administração. E, no caso, a administradora é o braço direito do síndico. Então, ele tem que escolher muito bem com quem vai trabalhar. Isso faz total diferença na sua gestão. Com relação ainda aos contratos, não estava comentando, quais outros contratos que é mais comum, que ainda tem que gerenciar dentro da administradora? Vamos imaginar um condomínio predial, né? Tem que observar a questão dos elevadores, né? Analisar os contratos, ver quem que faz a manutenção, ver se a empresa tem suporte para auxiliar o condomínio, olhar como que está a situação dos interfones, olhar as câmeras de segurança. Isso, olhar os contratos, né? Olhar os contratos, isso, no caso, para ver o que está escrito, o que está discriminado. Então ela tem que analisar todos os contratos, de portaria, jardinagem, limpeza, elevadores, interfones, para ver como que está a automação dentro de um condomínio, quem faz essa parte. Então, todos esses contratos têm que ser analisados juntamente com o síndico, mostrar para o síndico o que pode, o que não pode pela lei, no caso, e aí sim, posteriormente, assinar o contrato para não ter risco para nenhum lado. Além dessas áreas que você acabou mencionando, tem outras áreas também que acabam refletindo em questão dos contratos. Tem mais alguma que você consegue citar para a gente? Vou dar um exemplo. Quando um síndico ele é eleito, no caso novo, ou reeleito dentro do condomínio, a primeira coisa que a gente aconselha a ele é procurar um engenheiro, né? Para o engenheiro fazer um mapa do condomínio, para ver como que está, questão estrutural, hidráulica, elétrica, de manutenção. Também tem o paisagismo, né? Que hoje o meio ambiente pega pesado nessa questão, né? E a arquitetura, né? Para fazer o layout do condomínio. Uma outra coisa que creio eu que seja de extrema importância, tanto é de extrema importância que faz parte, está descrito no rol das atividades do síndico, no nosso Código Civil, como faz a questão de seguro. Seguro. O seguro hoje ele é muito importante dentro de um condomínio, né? Pela ampla, vamos dizer assim, responsabilidade que o síndico tem dentro do condomínio. Então ele tem que procurar um seguro eficiente, né? Que consegue cobrir todas as áreas dele, né, de risco, vamos dizer assim. Então tem que ver como que é a questão do sinistro, tem que ver como que todas as discriminações do seguro, o fenômeno da natureza, para ver se ele cobre tal manutenção, se acontecer um acidente, como que tá. Então também tem que analisar certinho o seguro e também não ir só pelo preço barato. E ver as atribuições, tudo que o seguro faz, e aí sim assinar um contrato. E esse trabalho de análise, de orientação para o síndico, a administradora geralmente faz isso? Ela que coordena isso para poder deixar já mais mastigado para o síndico? Esse é o papel da administradora. A administradora é como se fosse o braço direito, né? O homem de confiança do síndico. Então, a administradora tem que dar um suporte legal para o síndico, né? Para desenvolver o trabalho. E uma administradora boa, desempenhando todo o trabalho que está discriminado no contrato, o síndico pode se preocupar com outras funções dentro do condomínio, né? E aí ele consegue efetuar o papel dele, no caso, bem melhor, né? Então ele pode se preocupar com outras coisas que ele sabe que a administradora vai cumprir tudo do lado dela, no caso. Como vimos até o presente momento, apareceram N atividades que uma administradora faz com relação aos serviços prestados para o síndico, no sentido de auxiliá-los. E não termina por aí.
para vocês terem uma ideia, nem começamos a falar da parte financeira, da gestão financeira que a administradora presta para o condomínio. Mas isso vai ficar para um próximo programa, porque o nosso tempo realmente é escasso. Mas já gostaria de agradecer de antemão a presença do nosso amigo Gabriel, por estar compartilhando essas informações conosco no dia de hoje. E, Gabriel, fique à vontade para fazer suas considerações a respeito de administradoras para a gente. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite, tá? E falar que hoje a tecnologia, o avanço da tecnologia, as administradoras que principalmente depois de 2020, né, com a pandemia, que as administradoras teve que se reinventar, as administradoras que têm essa tecnologia como diferencial, ela tá, vamos dizer assim, um passo à frente das demais, tá? Porque hoje um condômino ele quer ver a realidade financeira a qualquer momento, né, para ver como que o condomínio tá, o estado do condomínio, né? E a administradora mostrando, tendo essa transparência, ela faz com que todo mundo tenha mais confiança e praticidade com ela, né? Então cria um vínculo para fazer uma boa gestão para todos. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, pela sua presença no nosso programa. Creio eu que essa seja a primeira de uma série das suas presenças aqui com a gente. Muito grato. Obrigado. Pessoal, o programa está chegando ao final mais uma vez. Não deixe de seguir nossas páginas nas redes sociais para que possam interagir conosco no sentido de que possam estar enviando sugestões de pauta para que possamos estar atendendo ao pedido de vocês, trazendo as dúvidas de vocês para responderem aqui no nosso programa. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.